Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha nas redes, seja onde você estiver, no momento que você estiver. Seja muito bem-vindo, que nós possamos juntos fazer desse tempo um tempo de aprendizado, de comunhão, que Deus realmente possa falar conosco a partir daquilo que nós estamos ansiosos, né? Fala conosco, Deus. Fala comigo, fala com a minha família, fala, Senhor, com todos aqui presentes, falam com todos que nos acompanham nas redes. Eu tenho desejado compartilhar com vocês muito a respeito do tempo que nós vamos entrar agora, nessas próximas semanas que vão se iniciar, que fim da quaresma, né? Os 40 dias, né? Depois do carnaval, a gente vai caminhando para a Páscoa, e nós temos algumas semanas para refletir um pouquinho a respeito da experiência dessa semana tão especial e tão sagrada para nós. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas 19, versículo 41. Quero falar sobre essa Semana Santa, a semana que, na minha compreensão, é a semana que mudou tudo. A semana que mudou todas as coisas. A semana de maior expressão da nossa fé, e é necessário que estejamos todos aqui debruçados a essa experiência de compreender o grande significado da Semana Santa. Lucas 19, 41 diz assim: E quando chegou perto, vendo a cidade, Jesus chorou sobre ela. E ele disse: se ao menos você tivesse reconhecido esse dia e entendido quanto seria bom para você. Mas agora é tarde. Em outras palavras, né? Como seria mais fácil para vocês se tivessem compreendido a minha missão? Se tivessem compreendido quem eu sou? Seria melhor. Mas agora é tarde. E Jesus fala isso chorando. Oremos. Seus olhos fechados, consagre o seu coração e mente ao Senhor. Nós te louvamos, Deus, obrigado pelos encontros, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em família, obrigado, Senhor, pela oportunidade desse sagrado que atravessa tempo e espaço, que encontra pessoas distantes, não aqui no tempo presente, mas que estão em outros estados, em outras localidades. Que o Senhor se faça presente, assim como nós cantamos e abrimos essa reunião, se faça presente nas casas, nos lares, se faça presente aqui no meio de nós. Usa as nossas vidas para compreender a sua palavra. Que não sejamos nós que diminuamos, para que o Senhor cresça, nos dando sabedoria, entendimento e capacidade para fazer com que todo o aprendizado se torne em prática. Em nome de Jesus. Amém. 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 E quando chegou perto, Jesus olhou para Jerusalém e chorou. Jesus estava numa trajetória de peregrinação e muito próximo da Páscoa, né? Da entrega do teu corpo. Ele já sabia o que haveria de vir. E hoje, meus irmãos, é o último domingo antes da Santa Semana, né? Ou da Semana Santa. Hoje é o último domingo. Dia 16, a gente começa essa trajetória da Semana Santa até a Páscoa. E eu escolhi esse domingo para a gente iniciar uma conversa a respeito da importância desses dias e a importância para, anelar o nosso coração a de fato uma agenda que ela não pode ser só visualizada como uma coisa, só como um símbolo, entende?
porque senão a nossa espiritualidade fica muito fria. Falar da Páscoa, ainda mais num tempo, né, na contemporaneidade que adota a Páscoa como com coelhinho, chocolate, existe a necessidade da gente olhar para a profundidade dessa experiência que Jesus, o próprio Jesus, nos apresentou. Então, o nosso coração ele precisa estar preparado para isso. E esse, eu creio que é um momento do nosso ano que nós somos convidados não apenas para recordar a trajetória de Jesus, especialmente a trajetória da crucificação, e também caminhar juntamente com Ele. Não ser só objeto da nossa memória, não ser só objeto da nossa reflexão quando assistimos filmes e lemos a Bíblia, mas também fazer com que essa trajetória seja uma partilha do nosso cotidiano. O caminho de Jesus começa nesse cenário. Jesus começa num ambiente de festa. E uma festa em que o povo recebia Jesus em Jerusalém com uma celebração gigantesca do povo, e Jesus estava montado num jumento, que nunca tinha sido montado antes, e o povo celebra-o como o grande Messias, o rei que haveria de vir. O caminho era de festa, mas ele tem choro. O caminho era de gritos de um povo que dizia: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, mas que termina sem gritos, termina no pranto, termina no silêncio, termina na cruz. Essa é a trajetória da Páscoa. E a pergunta central para a nossa reflexão, que eu separei, é para saber um pouco sobre nós. Né? E você? Você, será que está pronto para atravessar esse caminho com Jesus? Será que você está pronto para atravessar Jerusalém na companhia de Jesus? Ou você vai preferir ficar à margem das histórias que foram relatadas? Será que estamos dispostos a andar com Jesus ou trazer Jesus para a nossa Páscoa? Ou a Páscoa de Jesus, né? A nossa presença? Ou será que a gente vai continuar só aplaudindo toda essa experiência de longe? Ou será que a gente vai ficar olhando toda essa trajetória, essa história extraordinária de um Cristo sem se envolver, sem se conectar? Essa é uma pergunta desafiadora para nós. Onde você reservou o seu lugar na Páscoa de Jesus? Só como um espectador? Você fala bem, você diz que a Páscoa tem todas as qualidades que ela tem, mas e a profundidade dessa Páscoa? Será que você vai conseguir trazê-la para o seu cotidiano? É um pouco dessa pergunta que eu faço para vocês, faço para mim, inclusive. E o primeiro ponto dessa reflexão está nesse cenário. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Era o que o povo clamava. O clamor daquele povo era um clamor de libertação. Era uma súplica diante de Deus, uma súplica acompanhada com equívoco. Uma súplica diante de Deus equivocada a respeito do teu poder, ou equivocada a respeito da qualidade do teu poder. Um Deus, de fato, todo-poderoso, cheio de glória e majestade, com a graça extraordinária, se apresenta diante de Jerusalém e o povo grita dizendo: Hosana, Hosana. Mas quando olha para aquele moço, não identifica o real poder que ele carrega. Muita gente acha que Hosana é só uma palavra de louvor ao Senhor, né? Mas a etimologia da palavra, no hebraico, ela vai dizer que o significado literal é salva-nos agora. Então, quando o povo dizia Hosana ao nosso rei, Hosana
né? Ele está dizendo: salva-nos, salva-nos agora. O clamor daquele povo opresso, oprimido, machucado, ferido, olhava para a pessoa de Jesus e dizia: Hosana, salva-nos, salva-nos agora. É um pedido de socorro para sair daquela situação de dor, de feridas, de machucaduras. Salva-nos, por favor. É uma súplica. E essa expressão é uma expressão carregada de uma postura política e de uma postura espiritual. Porque quando o povo fala salva-nos, ele fala na perspectiva política, porque ele está falando do teu corpo, que está sendo ferido, que está sendo machucado. Eram pessoas que estavam sendo atravessadas pelo governo, pelo império do Império Romano, do imperador César, que estava oprimindo o povo hebreu, e eles estavam pedindo socorro para sair das garras do Império Romano e se livrar daquele movimento de escravidão. Porque, se você não sabe, naquela época, os hebreus eles trabalhavam muito, e todo o recurso que eles recebiam acabavam sendo transformado em impostos para enriquecer o Império Romano. Então era um saque de Roma que acontecia, da riqueza e da força de trabalho daquelas pessoas. Então, quando esse povo olha para Jesus e diz Hosana, isso é um grito político. E é também um grito espiritual, porque também reconhece em Jesus o Messias. Mas um Messias a partir do seu olhar. E é curiosa essa informação, porque todo ponto de vista enxerga de um ponto, né? Eu enxergo vocês aqui numa perspectiva e vocês daí me veem numa outra perspectiva. Nós estamos falando de um povo que está olhando para Jesus na sua perspectiva de mundo, de realidade e de espiritualidade. E quando olha para Jesus enxergando o Messias, deseja naquele Messias uma estética, uma força e um tipo de poder que Jesus não entrega. E por que isso? Porque a história vai mostrar que os reis, os grandes reis, aqueles que recebiam o título de Messias, eles eram colocados numa expressão de grandes cavaleiros, de grandes e poderosos, fortes, né? Cheio de armaduras, no seu cavalo, chegando na cidade, como Saul, como Davi, o rei Davi, o grande rei da sua história. Então, olhar para Jesus é desejar que o filho de Davi tenha a mesma estética e a mesma força de poder que o próprio Davi impôs no tempo do seu governo. Mas chega a ser também até engraçado, né? Que quando Jesus se apresenta para o povo, pede para um dos seus discípulos irem até uma fazenda próxima e diz para os seus discípulos: vocês vão chegar nessa fazenda e vocês vão encontrar um jumento que nunca foi montado. Tragam aquele jumento. Aqueles discípulos obedecem e Jesus ainda fala: olha, se alguém perguntar por que vocês estão mexendo no jumento, diga que o Senhor pediu esse jumento. E eles foram, os discípulos correram lá, encontraram um jumentinho novo, nunca montado, e começaram a tirar, né, para levar até Jesus. E realmente, eu acredito que os senhores que cuidavam daquele jumento encontraram aqueles moços e disseram: ei, o que você está fazendo aí? Por que você está mexendo no jumento? E eles responderam: o Senhor que pediu. E eles pegaram o jumento e levaram até o encontro de Jesus. E Jesus monta no jumento. E aquele povo sauda a partir da sua esperança. Sauda a chegada de Jesus montado num jumento e faz um caminho, uma passagem de louvor e de exaltação
para uma estética que não era de fato o que eles imaginavam. Consegue me compreender nisso? Ele não vem num cavalo branco, com seus cabelos, né? Ele não vem vestido com vestes militares ou celestiais. Jesus chega com vestes simples, montado num jumento, num cavalinho de carga, e é saudado dentro dessa estética totalmente contrária ao que era visto no domínio do Império Romano. Entende? E é agora um Messias que se apresenta não de uma forma militar, é um Messias que não se apresenta de braço forte, com a espada na mão, mas um Messias que vem montado num animalzinho manso. Ele não assume para si a lógica a lógica dominante. Ele não assume para si. Jesus não quer ser reconhecido com a estética do império. Não quer ser reconhecido com a estética do imperador. Ele quer ser reconhecido como um cordeiro manso. Não com aquele que vem com uma estética de um poderoso militar que vai dominar as coisas e vai ser o rei, e levantar a sua espada e dizer agora é um novo regime. Não. Ele se apresenta diante daquele império e entra como um servo. Um servo de Isaías, profeta da paz. Um servo da paz. Esse é Jesus. A entrada de Jesus em Jerusalém, ela foi uma certa encenação pública, né? De um outro tipo de reinado. A entrada de Jesus em Jerusalém foi uma encenação pública de um outro tipo de reinado, e o reinado que ele produz e desenvolve é o reinado da paz, é o reinado do amor, é o reinado da graça, é o reinado da mansidão, do acolhimento, do abraço e, por que não dizer, da entrega? Porque é isso que haveria de vir. Se a gente pudesse fazer uma análise mais professoral desse processo, Jesus está performando isso sob uma profecia de Zacarias. Zacarias profetizou 520 anos antes. Isso está em Zacarias capítulo 9, versículo 9 e 10. Olha a profecia de Zacarias, 520 anos antes de Cristo. Grite e aplauda, filha Sião. Faça um estardalhaço, filha Jerusalém. O seu rei está a caminho. Entende? A multidão, hosana nas alturas. O seu rei está a caminho. Um rei bom que faz tudo de forma correta. Um rei humilde, montado num jumento. Cria de um animal de carga. E ele profetiza dizendo: chega de guerras, chega de carros de guerras em Efraim, chega de cavalos de guerra em Jerusalém, chega de espadas e lanças, chega de arcos e flechas. Ele vai oferecer paz às nações. Um governo pacífico em toda a terra, dos 4 ventos aos 7 mares. Eu li na versão A Mensagem, que é uma versão mais contemporânea e de fácil entendimento. Mas você pode observar isso em Zacarias 9, 9 e 10. Aquele que se apresenta ao povo tem todo o poder. E todo o poder que tem, não usa para esmagar as pessoas. Muito pelo contrário, ele usa para fazer uma grande saga de reconciliação com todos e todas. Ele não vem para atravessar, atropelar as pessoas. Ele vem para acolher para ti.
E esse é o movimento de Deus, meus irmãos. Um Deus que está se reconciliando e acolhendo todos e todas para o seu coração, para a sua vida. E é o que nós sonhamos enquanto comunidades, viver a vida de Deus, estar com Ele para sempre. Ele não pisa no inimigo. Ele não pisa no inimigo. Jesus não pisa no inimigo. Isso muda muitas canções, né? Jesus não pisa na cabeça do inimigo. Pelo contrário, sabe o que ele faz? Com os pés, ele lava. Ele lava os pés dos seus amigos e lava os pés, inclusive, dos seus traidores, dos seus inimigos. É esse o movimento de Jesus. Totalmente contrário à narrativa que a gente consegue observar no mundo presente e no que acontecia no tempo em que Jesus vivia. Consegue compreender a diferença? O que eu não quero, meus irmãos, é que, enquanto igreja, a gente confunda poder com privilégio. Não confunda poder com privilégio, não confunda poder com visibilidade. Porque hoje é isso, né? No nosso tempo, poder para as pessoas é privilégio, poder para as pessoas é visibilidade, é uma pessoa que é vista, que tá, né? Que tem muitos likes. Influência digital, meu Deus. E pior que quando eu coloquei isso, eu fiz uma busca para ver quem eram os 10 maiores influenciadores do Brasil nas redes sociais. Eu nem vou falar quem são, depois você procura. Mas é isso, esse é o mundo que a gente vive. Esse é o mundo que a gente habita. Quem grita mais, sobe mais. E aí Jesus vem tentar também contrapor essa gritaria horrível, né, que o mundo se tornou. Em que as pessoas agora estão exaltando um tipo de poder no nosso tempo que, sinceramente, meus irmãos, não faz nem sentido a gente mais fazer esse tipo de... Não faz sentido nenhum uma pessoa que se dobrou a Cristo reconhecer tais autoridades, pessoas, influencers, sabe? Não faz sentido a gente nem brigar por isso, né? Porque a gente acaba, né, a sociedade briga por isso, para tentar defender gente que não está nem aí com você. Então o reino nasce dentro de nós e ele se desponta, né, para fora, para as nossas relações. E começa com muita compaixão. Compaixão, com justiça, com paz. E não se manifesta nos palácios, não se manifesta nas plataformas. A paixão, o amor de Cristo se manifesta nos becos, nas vielas, nas favelas, nas quebradas, nos confins do universo, como foi dito em Isaías. Isaías não, em Atos. Entende? É esse Jesus que habita o buraco da vala. É o Jesus que habita no beco da minha alma. É esse Jesus que eu creio. Não é esse Jesus com uma coroa de ouro, com uma veste militar, com uma espada na mão e com um grito imponente, impondo poder sobre as pessoas. Não. É um Jesus servo e sofredor. É esse Jesus que eu creio. Totalmente amor, totalmente graça. E há muita gente que clama a Jesus, mas imagina o imperador romano. Muita gente ora para Jesus, mas quando fecha os seus olhos vê a imagem do imperador. Não vê a imagem de Jesus, porque era esse o equívoco daquele povo. Hosana nas alturas. Vem, Senhor. Vem nos livrar desse mal. Mas Jesus num jumentinho, agora como sendo entregue para o abate.
O reino de Jesus termina num trono que se chama cruz. O reino de Jesus termina não num trono de ouro, mas na cruz do Calvário. Por último, meus irmãos, Jesus chora. Mais uma vez, Jesus chora. Jesus está diante de Jerusalém, todas aquelas pessoas, né, clamando, louvando a sua entrada em Jerusalém. E depois daquela festa, Jesus chorou. Ele olha para a cidade, versículo 42 que lemos, e diz: ah, se tu soubesses ao menos... Ah, se tu soubesse ao menos nesse teu dia o que te trazer a paz. É o lamento de Jesus diante de Jerusalém. Ah, se vocês soubessem o que de fato pode te trazer a paz. Não é isso não é essa imagem que está na cabeça de vocês. Não é isso. Jesus chora porque ele sabe que aquela cidade de Jerusalém é uma cidade símbolo. É uma cidade símbolo da religião, ou símbolo do religioso. Jerusalém é o símbolo também do político, né? Da reflexão política. Jerusalém também é o símbolo do humano, ou da tragédia humana. Jesus, quando olha para Jerusalém, ele não entende difícil dizer que não entende, né? Jesus olha para Jerusalém e consegue compreender, na verdade, a fragilidade desses símbolos. Mas se emociona. Porque se fosse diferente, talvez não teria que ter sido feito todas essas coisas. Olha a que ponto chegamos. Para mudar essas coisas, uma cruz. Jesus chorou. E isso ainda acontece conosco. A lágrima de Jesus é uma dor. A lágrima de Jesus é a dor de um Deus que ama o seu povo. A lágrima de Jesus é a dor de um Deus que ama o seu povo e não é reconhecido. E é uma péssima dor. Você amar alguém e não ser reconhecido. Tem a Simone Weil, que ela vai dizer que a atenção é a forma mais rara e pura de generosidade. A atenção é a forma mais rara e pura de generosidade. Que é coisa bonita, meus irmãos, é você parar um tempo para conversar com alguém e deixar ela desabafar. Ouvido atento, sabe? Sensibilidade, sem desrespeito, se colocar à disposição para o cuidado. Isso é sagrado. Jesus fazia isso. E Jesus estava ali. O reino de Jesus estava presente no meio daquele povo. Embora o povo imaginasse que o reino haveria de chegar, o reino já chegou. Ele já estava acontecendo. A primeira pregação de Jesus no seu ministério tinha um tema: o reino de Deus chegou. Mas em Jerusalém, quando ele entra montado num jumento, o povo diz: acho que agora vem. Agora ele vem. E Jesus chora, porque ele fala: poxa, no mínimo 3 anos aí com vocês, intensamente, fazendo milagres extraordinários, e vocês não compreenderam a chegada do reino. É muito ruim não ser compreendido, não ser reconhecido. Essa sensação de Jesus já nos atravessou em algum momento, né? Em algum momento você já se sentiu não compreendido, não reconhecido. E é como
E para usar um exemplo, é como se alguém que te ama muito estivesse na sua frente, falando com você e você no celular. Alguém que te ama muito, que deseja, né, estar com você e você zapeando na Netflix, sem dar a atenção devida. É isso que Jesus estava passando, né, em outras categorias. Você ouve, mas não escuta. Você vê, mas não enxerga. É esse tipo de experiência. Você, por exemplo, todos aqui, vocês estão participando dessa celebração, mas não basta participar. Entende? Você participa de uma celebração, mas você não faz uma travessia. E aí, que valor tem? Que valor teve para quem caminhou com Jesus ao lado dele e viu os grandes milagres, mas não compreendeu a sua grande missão, que era inaugurar o reino de Deus na história? O reino de Deus está no meio de nós, meus irmãos. Nós não viemos aqui para encher um auditório. Nós viemos aqui para encher os nossos corações de amor, paz e justiça de Deus para ser compartilhada. A Semana Santa é esse convite para a gente deixar o barulho, os gritos ou a gritaria, a euforia, o desespero e mergulhar nisso que me chamou a atenção desde a hora que eu entrei nessa casa, o silêncio. Entrar no silêncio de Deus. O silêncio de Deus. Esse é o chamado para que todos nós venhamos passar da superficialidade, né, da multidão, né, que a multidão ela é muito superficial. O humor da multidão também. Inclusive, se você está num show de uma pessoa que você não gosta e todo mundo está ali eufórico, é muito provável que você seja tomado por essa euforia. Porque a multidão tem essa qualidade. Todo mundo pulou, você pula também. Às vezes você nem quer, mas você está lá pulando. Porque a multidão tem essa capacidade de mexer com a gente. O que Jesus está propondo é dizendo assim, olha, não seja levado pela multidão. O coração da multidão, o Racionais já dizia, né? A multidão é um rosto, como que é? Me ajuda aí. Um monstro sem rosto e coração. Obrigado. Capítulo 4, versículo 3. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Faz sentido dentro dessa questão. De perceber que a multidão, meus irmãos, né, eu já disse para vocês, não é porque o restaurante está cheio que a comida é boa. Sabe, atravessar mesmo essa experiência de compreender que Deus está na simplicidade da vida. E a simplicidade são os afetos. Não há nada mais resgatador do que ter, sabe, alguém para a gente dar a mão, para nos dar suporte, alguém para nos amar. Não há nada mais resgatador do que olhar, chegar aqui, ó, ter o teu abraço. Não há nada mais resgatador do que poder ter um tempo contigo, de tomar um café, da gente poder dar risada, falar bobeira. Não tem nada melhor do que isso, gente. De ver gente, de ser abraçada. O grito é Hosana, no começo. Mas o verdadeiro seguidor de Jesus é aquele que caminha ao lado de Jesus, mesmo envolto a tantos aplausos equivocados. Esse é o verdadeiro seguidor, que não se deixa levar pelo humor da multidão, mas se coloca ou se debruça diante dele numa experiência de relacionamento profundo. E aí, volto ao meu ponto de partida. Próximo domingo, começamos a Semana Santa. E eu ofereço para vocês a Semana Santa como uma oportunidade de trilhar esses caminhos. De aprofundar a sua relação com Deus numa experiência diária de devoção, de orações, súplicas, de memória. Traga à memória a trajetória de Jesus. Faça as suas reflexões e compartilhe com seus afetos. Lembre desse tempo.
Leve para a conversa com seus familiares. Inspirem os seus filhos e filhas, pais, chamando a atenção aqui dos pais. Vocês precisam inspirar os seus filhos. Porque depois que o BO chega, não dá mais para reclamar. Nós temos um referencial de humanidade extraordinário para compartilhar com os nossos queridos, com as nossas crianças, com os nossos jovens, sabe? Essa é uma responsabilidade que não é do pastor, tá? Eu estou aqui assumindo uma nova responsabilidade, logo está chegando aí. Mas aqui os pais, os mais velhos, têm essa responsabilidade. Não é só do pastor, mas é de todos nós, enquanto adultos. Eu não tenho filhos. Você tem essa responsabilidade, sim. Porque as crianças que chegam para ti são também da sua responsabilidade cuidá-las. Uma comunidade que cuida uma das outras. Processo de transformação, de dentro para fora. Será que você está pronto? Será que nós estamos prontos para atravessar a Semana Santa ao lado de Jesus? Ou a gente vai ficar só de fora, comendo chocolate? Será que a gente vai atravessar a Semana Santa fazendo um olhar sincero à trajetória de Jesus? Ou a gente vai ser atravessado pelo que já está acontecendo, que já faz mais de um mês que eu estou vendo ovo de Páscoa nas prateleiras? E aí a nossa angústia é o quê? Uma sociedade ansiosa. Nada como um chocolate para resolver, um pouquinho dessa ansiedade. E aí o que a gente faz? A gente come tudo que tiver na prateleira. E o dia de amanhã? Como vai ficar? Ovo quebrado na promoção. Vamos sair dessa lógica. Vamos tentar buscar esse aprofundamento com o Senhor. Vamos continuar clamando, orando, presente, entendendo que nós tem um Jesus presente. Confia no Senhor. Amém? Eu quero orar com você. Com seus olhos fechados, se possível, eu oro ao Senhor. Oro ao Senhor e oro especificamente a esse domingo que antecede a Semana Santa e a Páscoa de Jesus. Nesse domingo eu quero, juntamente com a minha comunidade, Jesus, reconhecê-lo como Rei. Reconhecer quem Tu és, o Rei. Mas um Rei que não se impõe sobre nós, mas que ama as nossas vidas até o fim, que ama as nossas vidas sem nuances, um Deus que ama por completo e que também nos ensina a atravessar a vida, porque está ao nosso lado, caminha conosco. É um Deus que nós queremos seguir. É um Deus que nós queremos não só a festa também, mas não só a festa, para não fazer do nosso imaginário uma esperança equivocada. O que nós queremos de fato, meu Deus, é que o nosso choro, o nosso silêncio, acompanhe-o na cruz. Nos ajuda, Jesus. Que a nossa dor, o nosso luto, o nosso sofrimento, as nossas machucaduras, as nossas feridas, os acompanhe no caminho da cruz. Que essa semana seja mais uma semana como novos recomeços. E recomeços para a nossa fé que está abalada, está machucada, está ferida. Nos ajuda, Jesus. Se o Senhor chorou, nós nos compadecemos e choramos junto. Choramos junto, mas queremos partilhar contigo esse caminho de renovação e de transformação da nossa esperança para continuar em pé. Nos reveste de coragem, de força. Tira de nós, Senhor, todas as limitações. Expande a nossa consciência a compreender a sua graça nessa plenitude para o viver.
Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, esse é o nosso sonho de comunidade. Para continuar sendo fiel a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Com suas mãos levantadas, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação e as profundas e mais belas consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que vocês saiam daqui nutridos, protegidos, acompanhados, fortalecidos e fortalecidas para uma semana de paz, de refrigério e de comunhão com Jesus. Maranata, ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor. Hosana, socorre-nos. Socorre-nos das nossas dores e das nossas fragilidades, para que possamos nos encontrar na proteção do Teu abraço. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.